Três histórias reais, todas bizarras, todas horríveis. Uma família que trocou o tratamento médico por fezes, um ataque fatal motivado por fantasmas e a tradição familiar mais perturbadora já registrada, daquelas que fariam até o diabo pedir para sair. Se você achava que a sua família era estranha, talvez seja só sortudo. Aviso: depois dessas histórias, a realidade vai parecer ficção e talvez você não durma hoje à noite. Sejam bem-vindos ao canal Serial Crimes, o canal onde a realidade é mais podre que qualquer roteiro de filme de terror. No vídeo de hoje você vai conhecer rituais que envolvem fezes, fantasmas que não eram fantasmas e uma tradição familiar tão grotesca que faria até o Letterface pedir demissão. E se você tem estômago fraco, já perdeu o time de sair. Agora é tarde. A culpa não é minha. E antes que você fique preso nesse vídeo como certas pessoas ficaram presas no gelo por 16 anos, esmaga esse like, se inscreve e ativa o sininho ou eu te mando uma caixinha da família U sem frete, sem devolução. E agora sim, prepare o psicológico e vem comigo. Na manhã de 23 de setembro de 1839, um marinheiro experiente chamado Capitão Brighton estava no convés do seu navio que viajava pela passagem de Drake, localizada ao longo da costa norte da Antártica. Ele e a sua tripulação haviam navegado até lá porque eram baleeiros profissionais e haviam ouvido falar de uma enorme população de baleias na passagem de Drake, que basicamente não haviam sido tocadas pela humanidade, porque ninguém navegava tão longe. Lá era uma parte muito fria do mundo e um lugar muito perigoso. Mas até então o Capitão Brighton e a sua tripulação não haviam visto uma única baleia. E o pior, na noite anterior o oceano ao redor do navio havia literalmente congelado, basicamente ancorando o navio no lugar. Quando isso aconteceu, o Capitão Brighton percebeu que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Eles estavam presos e se aquilo não se resolvesse logo, ficariam presos lá durante todo o inverno. E talvez não conseguiriam sobreviver a isso. Mas felizmente na noite anterior uma tempestade massiva chegou e quebrou o gelo ao redor do navio e permitiu que o navio navegasse para longe. E assim, naquela manhã, o oceano estava novamente líquido, então eles conseguiram se mover, mas o capitão tinha uma decisão muito difícil a tomar. Eles ainda não haviam capturado nenhuma baleia e haviam investido muito tempo e dinheiro para chegar até lá. Mas ele sabia que se ficasse lá por muito mais tempo, poderiam ficar presos novamente e ele simplesmente não poderia deixar isso acontecer. Então ele precisava decidir se continuaria navegando mais para dentro da passagem de Drake para talvez encontrar algumas baleias ou sair agora antes que fosse tarde demais. Mas enquanto o Capitão Brighton ponderava suas opções, ele de repente notou algo no horizonte. Era uma forma escura e a princípio ele realmente achou que estava alucinando, porque até então só havia o oceano e o gelo. Mas enquanto ele continuava a olhar na direção desse objeto escuro, que na verdade estava se aproximando dele, percebeu que era uma coisa real. E de fato era outro navio, o que foi realmente surpreendente porque ninguém navegava por ali. Então seus instintos foram de que isso tinha que ser um navio baleeiro rival, pois eram as únicas outras pessoas que iriam até lá. Mas enquanto ele continuava a olhar para o navio, percebeu que não era um navio baleeiro, mas na verdade era uma escuna, que é um navio projetado para viajar. Mas enquanto o capitão olhava para a escuna, que se aproximava cada vez mais, ele viu que estava num estado bem precário. O casco e as velas estavam muito gastos, havia algo errado com aquele navio. Mas o Capitão Brighton pensou que talvez aquela tripulação tenha ficado presa no gelo por quem sabe quanto tempo. Então ele pensou em compartilhar seus suprimentos com a tripulação da escuna. Então ele chamou seus homens para prepararem um bote e pegarem alguns suprimentos, porque eles iriam até essa escuna oferecer alguns suprimentos extras e também verificar como eles estavam.
Então, uma vez que os suprimentos foram embalados e colocados no bote, o capitão, junto com outros 4 homens, entraram no bote e eles começaram a remar em direção à escuna. E à medida que se aproximavam, as ondas estavam bastante fortes e o capitão conseguiu olhar pelas janelas no lado da escuna e podia ver claramente que havia pessoas ali dentro. Ele chamou algumas vezes, mas estava muito barulho e ninguém ouviu. Então o capitão e sua tripulação chegaram ao lado da escuna e subiram pela escada e embarcaram. E uma vez no navio, eles olharam ao redor e tudo estava funcionando, embora um pouco em más condições, mas a coisa estranha era que não havia ninguém no convés. Eles tinham visto pessoas nas janelas que ficavam dentro do navio, mas não havia ninguém no convés. Então o capitão e seus homens caminharam ali pelo convés até uma porta que levava ao interior do navio, que na verdade levava aos aposentos do capitão. E assim o capitão chegou à porta, bateu, chamou, anunciou que estavam lá com suprimentos e só para garantir que todos estavam bem, mas não houve resposta. Tudo que podia ouvir era o bater da água contra o navio. E assim o capitão abriu a porta e olhou ali para os aposentos e havia uma mesa no fundo da sala e um homem sentado à mesa, de costas para eles. E assim ele andou, chamou o homem, que parecia ser o capitão, mas o homem não disse nada, ele estava claramente focado em alguma coisa ali naquela mesa. E o capitão decidiu que iria atravessar a sala e ver o que estava acontecendo ali. E assim, lentamente, o capitão começou a atravessar a sala e quando estava logo atrás desse homem, ele olhou para baixo e leu o que o homem havia escrito. Estava escrito o seguinte: preso por icebergs, apesar de todos os esforços, o fogo se apagou ontem à noite, não resta esperança. No entanto, tão perturbador quanto seria ler isto para qualquer pessoa nessa situação, a parte mais perturbadora foi o que estava escrito logo acima dessa entrada do diário. A data, 17 de janeiro de 1823, 16 anos antes, aquele capitão e toda a sua tripulação estavam mortos e assim estavam lá há 16 anos. Eles ficaram presos no gelo, assim como o capitão Brighton, mas não se soltaram. Eles ficaram encalhados e todos morreram congelados. E porque estava tão frio naquela parte do mundo, todos os seus corpos foram preservados em seus momentos finais. Em seguida, quando o capitão Brighton e seus homens foram olhar, encontraram pessoas jogando cartas que literalmente morreram congeladas enquanto estavam ali jogando as cartas. Eles encontraram uma mulher deitada em sua cama com seu cachorro. Foi assim que morreram congelados. E eles encontraram pessoas no salão de jantar e elas morreram bem onde estavam ali sentadas. Era como se todas essas pessoas tivessem sido congeladas no tempo por quase 2 décadas, apenas flutuando pela passagem de Drake, e basicamente ninguém as havia encontrado até aquele dia. Na noite de 20 de maio de 1958, um jovem chamado Ram Thapa caminhou em direção à entrada de um aeroporto abandonado no leste da Índia. Ele seguia atrás de 3 outros homens, seu chefe, outro funcionário de seu chefe e um amigo do chefe. Estava completamente escuro lá fora, então os 4 homens estavam com lanternas, mas o Ram também tinha algo a mais, ele tinha uma faca enorme. O motivo pelo qual estavam lá era que o chefe de Ram estava considerando comprar esse aeroporto. No entanto, havia rumores que esse aeroporto estava assombrado desde que foi abandonado. Na verdade, as pessoas diziam que os velhos hangares e edifícios enferrujados estavam infestados de fantasmas. Ram acreditava que esse lugar realmente era assombrado, mas seu chefe queria ir verificar antes de realmente considerar comprar o lugar. Então ele havia recrutado esses outros 3 caras para irem em caçada a fantasmas. E ao entrarem, o chefe de Ram e os outros 2 homens estavam tranquilos, mas o Ram estava apavorado. Ele não gostava da ideia de entrar nesse aeroporto, especialmente à noite. Ele acreditava totalmente que havia ali fantasmas. Ele havia trazido a faca para se proteger desses fantasmas. E ao chegarem ao portão, eles entraram e os 4 homens tiveram uma visão desobstruída da propriedade e estava completamente escuro. E eles estavam iluminando o interior com as suas lanternas e tudo o que viam era apenas velhos hangares e grandes edifícios e aviões quebrados. Mas não havia movimento, estava totalmente escuro e silencioso. Eles caminharam e Ram, para todos os lugares que olhava, pensava que via uma sombra, um fantasma olhando para ele. Mas ele iluminava com a lanterna e não tinha nada lá.
E assim, durante todo o tempo que estavam caminhando, ele estava totalmente nervoso até que chegaram à pista de pouso. E quando chegaram lá, em vez de iluminarem as suas lanternas diretamente para frente, eles começaram a iluminar para o lado, onde havia um enorme hangar. E eles estavam iluminando as diferentes janelas para ver se tinha alguém lá dentro. Mas Ran pegou a sua lanterna e apontou diretamente à frente deles. E ele vê, talvez, uns 200 metros de distância, logo ao lado da pista de pouso, o que parece ser uma esfera flutuante. E ele sinalizou para os outros e eles todos apontaram para a esfera flutuante e eles notaram que havia algo abaixo daquela esfera de luz. Algo estava se movendo no chão, eram várias figuras cinzentas, estavam se movendo logo abaixo daquela esfera. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer ou fazer alguma coisa, aquelas figuras escuras que estavam ali embaixo da esfera, enquanto eram iluminadas por todas as lanternas, elas se viraram e todos esses olhos brilhantes olharam diretamente de volta para o Ran e seus colegas. E foi como se algo dentro de Ran tivesse quebrado, pois ele estava com tanto medo desde o momento em que chegaram lá. E o tempo todo ele havia estado tão preparado para se proteger com aquela faca. E quando ele viu aqueles olhos, não tinha ideia do que eram, mas sabia que eram malignos. E se não agisse, estariam condenados. E assim, sem dizer nada ao seu chefe e aos outros 2 homens, com a faca na mão, Ran saiu correndo em direção às figuras. Algumas horas depois, Ran e seus colegas não estavam mais no aeroporto. Em vez disso, estavam na delegacia de polícia e Ran estava algemado. Descobriria-se que aquelas figuras que eles avistaram e que Ran foi confrontar com a sua faca não eram realmente fantasmas. Em vez disso, eram 3 mulheres que também haviam entrado no campo de aviação para colher flores. A esfera de luz que os homens haviam visto eram apenas as lanternas delas. Ran estava tão convencido de que eram fantasmas que havia saído correndo e as atacado com sua faca, acreditando que estava não apenas se protegendo, mas também protegendo a seu chefe e os outros 2 homens. No entanto, ele estava errado. Eram apenas mulheres, e ele matou uma delas e feriu gravemente as outras 2. E assim, em última análise, ele foi acusado de assassinato e agressão. No entanto, quando foi a julgamento, ele foi absolvido de todas as acusações, porque o júri realmente acreditava que Ran realmente pensava que estava atacando fantasmas e não pessoas. Gente, eu tô passada, chocada e sem palavras. Pelo amor de Deus, Ran. Vamos ao último caso e o mais sombrio. Em 9 de abril de 2005, em Kaohsiung City, Taiwan, um jovem estava em casa sozinho em seu apartamento assistindo TV. Enquanto estava sentado assistindo a TV, ouviu um som alto de batida vindo de cima dele. Assim que ouviu, colocou a TV no mudo e escutou por um segundo. Um minuto depois, ouviu novamente uma batida alta e em seguida ouviu outra e outra e outra. As batidas foram aumentando e havia um canto vindo de cima. A família que morava logo acima dele, a família Hu, era bastante excêntrica. Eles eram pessoas muito religiosas que frequentemente faziam danças e rituais cerimoniais em todos os horários. Muitas vezes envolviam pisar forte e cantar bem alto. Embora isso pudesse ser irritante, esse jovem nunca reclamava. Ele era muito respeitoso com a família Hu e sabia que esses sons que ouvia estavam conectados à religião deles e sentia que isso não era da conta dele. Então, como fazia basicamente todas as outras vezes em que ouvia esses ruídos, simplesmente aumentava o volume da TV e tentava esquecer. Só que aqueles ruídos vindo de cima ficavam cada vez mais altos e mais altos e mais altos, até que era basicamente impossível ignorá-los. Então, de repente, ouvi um grito vindo de cima que certamente não parecia estar ligado a uma cerimônia. Parecia que alguém estava em perigo. Então o jovem desligou a TV, se levantou e pensou em ver o que estava acontecendo. Mas enquanto começava a se dirigir à porta para subir e verificar a família Hu, todos os ruídos simplesmente pararam e ficou em silêncio total lá em cima. E naquele momento o jovem simplesmente parou onde estava e por um minuto apenas escutou, esperando para ver se talvez os ruídos voltassem novamente, mas não voltaram. E assim o jovem simplesmente virou-se, voltou para o seu lugar e ligou a TV novamente. 2 dias depois, em 11 de abril, aquele mesmo jovem estava de volta em casa, sozinho, assistindo TV novamente, quando novamente ouviu um som alto de batida, mas dessa vez não vinha de cima, vinha da sua porta da frente.
alguém estava batendo na porta da frente, tentando chamar a sua atenção. E assim o jovem desligou a TV, levantou-se e foi até sua porta. Daí ele abriu e lá tinha um homem de meia idade chamado Wu Shan, que era o patriarca da família Hu de cima. Wu Shan estava vestido de preto, da cabeça aos pés, mas estava pálido, magro, estava coberto com o que parecia ser sujeira de comida e cinzas, e cheirava horrível. O jovem perguntou se ele estava bem, mas Wu Shan apenas olhou de volta para o jovem com uma expressão vazia e disse para ele chamar uma ambulância. Então, sem dizer mais nada, ele virou e saiu correndo pela rua. E assim o jovem ficou lá parado, sem saber o que pensar. Ele pensou que era melhor subir e saber o que estava acontecendo antes de chamar a ambulância. Então ele subiu até o apartamento da família Hu e a porta estava fechada. Mas mesmo estando do lado de fora da porta, ele começou a sentir aquele mesmo cheiro horrível que sentiu em Wu Shan. E assim ele bateu na porta da família Hu, cobrindo o nariz, mas não obteve resposta. Depois de olhar ao redor, simplesmente tentou a maçaneta da porta e descobriu que estava destrancada. Então, sabendo que precisava ver o que estava acontecendo ali, abriu a porta e foi atingido por outra onda daquele cheiro nojento. Ele mal conseguia respirar, mas mesmo assim ele entrou na casa e chamou por alguém. Ele olhou ao redor do apartamento da família, estava muito sujo. Havia apenas sujeira por toda parte. E ele seguiu até a sala de estar e lá parou e no chão viu algo que simplesmente não conseguiu acreditar. Ele descobriria que a família Hu havia realizado um ritual 2 dias antes, que eram os sons que ele havia ouvido. Tudo aquilo era uma cerimônia como a família costumava fazer. No entanto, aquela cerimônia saiu totalmente do controle. Nas semanas que antecederam aquela cerimônia, uma das filhas da família Hu adoeceu e como a família não tinha muito dinheiro, não puderam levá-la ao médico. E depois de alguns dias, quando ela não melhorou, a família decidiu que ela não estava doente fisicamente, mas sim espiritualmente. O que significava que ela estava possuída por um demônio. E assim, a princípio, eles tentaram algumas cerimônias para afastar esse demônio, mas não estava funcionando. Então, pouco depois, os outros membros da família começaram a reclamar que talvez eles também estivessem possuídos pelo mesmo demônio. E antes que percebessem, essa era a crença que toda a família Hu compartilhava, que todos estavam possuídos por demônios. E assim, no dia em que o vizinho de baixo ouviu toda aquela batida, canto, grito, foi o dia em que a família Hu realizou um grande exorcismo em grupo para tentar se livrar desses demônios de uma vez por todas. Mas a maneira como eles fizeram esse exorcismo foi verdadeiramente horrível. Eles acreditavam que a única coisa de que os demônios tinham medo era a sujeira. E assim decidiram que se enchessem seus corpos com sujeira suficiente, os demônios iriam embora. E assim a família Hu, enquanto cantava, pisava forte, gritava, começou a consumir suas próprias fezes. E quando vomitavam, eles engoliam tudo aquilo novamente. E fizeram aquilo por horas e horas e horas e horas e horas. O que o vizinho de baixo realmente descobriu dentro da sala de estar do apartamento da família Hu foi a filha, a que originalmente havia adoecido e ela estava deitada no chão e havia falecido. E durante a autópsia descobririam que sua via aérea estava totalmente bloqueada por fezes e vômito. Na época em que o vizinho de baixo fez essa descoberta, toda a família Hu já havia fugido do apartamento. Wu Shan havia desaparecido após pedir essa ambulância e o resto da família também havia saído correndo, mas a polícia acabaria rastreando todos os membros restantes da família Hu e todos seriam presos. No entanto, um tribunal decidiu que a família estava sofrendo de algo conhecido como histeria em massa. E como resultado disso, eles não poderiam ser responsabilizados legalmente pelo que fizeram e assim todos foram absolvidos. E é isso, sobreviventes. Se você chegou até aqui, viu gente comendo o que não devia, atacando fantasmas que nem existiam e uma família que basicamente confundiu exorcismo com autoflagelo gastronômico, agora me diz qual dessas histórias fez você perder mais fé na humanidade. Comenta aqui embaixo, mas cuidado para não digitar enquanto janta. Se você curte esse tipo de tragédia bizarra, disfarçada de realidade, já mete o dedo no like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Ou te manda uma caixa surpresa direto da geladeira da família Hu. Aqui é o Serial Crimes, a desgraça é real, o humor é sombrio e a sanidade é opcional. Até o próximo pesadelo.